Fala, minha gente, tudo bem? Bora lá para mais um react de um conteúdo totalmente excelente, desta vez o pastor Caio Fábio falando sobre Marx e religião. Bora ver onde a gente vai parar. Mais um zap, roda aí, Judá, na sequência. Manda. E aí, Caio, tudo bem? Lá vai mais uma pergunta minha sobre religião e instituição religiosa. Mais um daqueles esquemas de pastor formado em divinas que pode falar sobre absolutamente tudo. Então, nós também fazemos isso, mas o nosso é o Fala Não Pastor. Às terças-feiras eu abro a caixinha de Instagram, a caixinha de pergunta lá no Instagram, e você pode fazer uma pergunta para um não pastor falar sobre absolutamente tudo também. Então aí. Karl Marx dizia que a religião é o ópio do povo. Eu queria saber qual é a tua opinião sobre como que essa frase de Marx ela se aplica ao pensamento sobre a religião de hoje e como que esse pensamento pode nos gerar a experimentar o que é o verdadeiro evangelho. Qual é a sua opinião sobre isso? É isso. Valeu, um abraço. Mais uma pergunta sobre religião. Valeu, Caio. Saudações vascaínas. Saudações vascaínas foi cortado, sacanagem. Mas deixa eu aproveitar a pergunta do mano para fazer um merchan, porque se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa contextualização, o significado de ópio do povo dentro do pensamento do Marx, a crítica de Marx da religião até 1844, que é onde ele escreve essa bendita frase, coloca ela num texto, tem o nosso curso aqui, Marx e Religião, que tá excelente. São 4 horas de aula maravilhosas, eu vou aproveitar esse gancho. Talvez na parte do como isso pode estar conectado com o evangelho, eu não consiga te ajudar. Você talvez tenha que fazer o seu trabalho depois de acompanhar o curso, né? Falar, pô, mano, entendi, deixa eu ver se isso tem a ver com o que eu creio, alguma coisa assim. Se não, para compreender o pensamento do Marx, aí eu recomendo o meu curso, mas não é esse o momento. Nós queremos saber o que o senhor Caio Fábio, nosso pastorzão, tem para dizer a respeito disso. Olha só, meu filho, você está falando com um cara mais irreligioso do que Karl Marx. Marx era religioso perto de mim. O pessoal não... Pera que agora a gente foi um pouquinho surpreendido. A pergunta foi o que Marx disse, o que significava e como daria para trabalhar com o evangelho, e por que o senhor está falando que o senhor é mais irreligioso que Marx e que Marx era mais religioso que o senhor. Eu não entendi muito bem essa passagem, mas bora ver. não sabe como Marx era religioso. Você sabe que a governanta que o Engels pagava para cuidar do Marx, porque o Marx não trabalhava, não fazia nada, mas era sustentado pelo capitalismo. O amigo dele, Engels... Pera, calma, é muita informação ruim de uma vez só, meu Deus. Respira aí. Respira. Marx não fazia nada. Ele trabalhava como jornalista, não sei se você sabe. E, aliás, tinha uma produção bizarra. E jornalista como correspondente internacional de diferentes jornais. Ele tinha se preparado para ser professor numa universidade. Ele era já professor auxiliar, indo para ser professor substituto do Bruno Bauer, camarada dele, na cadeira de teologia de Antigo Testamento. E Marx, inclusive, chegou a preparar umas aulinhas ali sobre Isaías, de acordo com algumas biografias que eu li, especialmente com uma pesquisa que o Dussel fez, que é muito interessante, que ele mostra lá umas paradinhas bem bacanas a respeito. Então ele estava sendo preparado para ser professor universitário e tal. Não rolou, ele foi expulso junto com Bruno Bauer da universidade, acusados de ateísmo, né? Só que aí o acusados, no caso, é porque efetivamente estava ali configurando um problema meio que de crime, porque era muito conectado à questão política, religiosa, nesse período, no século XIX, na Prússia do século XIX, e aí eu recomendo novamente o curso, que a gente passa sobre isso, explica bonitinho como que tá acontecendo essas coisas. Mas tudo bem, essa parte nem é tão interessante. Ele continuou trabalhando como jornalista, ele era jornalista. Então, tanto como falando sobre a conjuntura nacional, internacional, fazendo análise desse tipo, e também publicava seus livros, suas coisas aqui e ali, conseguia uma grana, fazia um trocado, tá? E tinha também apoio de Engels, que era seu camarada no trabalho, porque não tinha como bancar a editoração e a publicação do Capital, ou dos volumes do Capital, aliás, estão aqui bonitinhos, fazer sozinho, não tinha como preparar o livro deles, não tendo renda suficiente para poder ter tempo para esse trabalho. Então, para ele balancear, fazia isso. E era um cara que estava vivendo ali numa dificuldade financeira considerável, porque ele não conseguia emprego na universidade, não conseguia passar nos processos
seletivos, em especial porque ele era um cara perseguido. Ele teve que se exilar várias vezes até chegar na Inglaterra. E na Inglaterra conseguiu relativa estabilidade, mas até lá foi exilado várias vezes. E o Engels tinha lá tinha uma pequena fábrica em que ele tentou organizar um negócio mais com mais, como é que fala, mais democratizado, com maior participação dos trabalhadores e tudo mais, tentava fazer um jogo não capitalista dentro do capitalismo. Foi um problema danado para ele. Ele era herdeiro de uma indústria capitalista, teve um problema muito sério com os pais e com a família toda, pegou uma parte da grana dele, foi tentar sobreviver esse negócio todo e não deu muito certo nos negócios, porque ele queria fazer a coisa do jeito, entre aspas, bonitinho e interessante pro trabalhador, o que dentro da dinâmica capitalista te coloca lá embaixo e você se lasca. E ele ajudava o Marx daí dentro dessa dinâmica. Então a gente tem bastante coisa acontecendo. Dizer que Marx não fazia nada é simplesmente não conhecer a vida do humano e como que ele pagava as contas, pagava os boletos em casa, tá? Que tá ali, é o grande patrocinador da vida dele. É o Robin dele. Não é um Aí ele Robin, é bancava ele? patrocinador. Ele bancava? Era industrial dos mais perversos. A indústria dele era capitalismo selvagem. Eu preciso de fontes aí, viu, Caio? Porque você tá aí só soltando groselhas. Era um grande hipócrita o Engels. O povo não lê biografia de ninguém, não sabe nada. São marxistas, nunca leram o Capital. Eu não sei qual marxista você tá falando, com quem você tá conversando. Eu posso não ser o maior conhecedor de Marx desta terra. Mas também não dá pra me tirar pro cocô. Eu sei o que eu tô fazendo. Pude ter bastante acesso, sei que você não tá falando comigo, inclusive porque esse vídeo é bem antigo, você nem sabe da minha existência. Mas, pô, marxista sério, gente que eu conheço que trabalha detidamente e tudo mais, não falam, não dá umas presepadas dessa. Conhece o negócio. Você tá criando um espantalho, um fantasma, um negócio paralelo, abstrato, pra você dizer, olha, esse pessoal não manja nada, quem manja sou eu. Na verdade, é uma estratégia pra colocar você como o ator central nesse papo. Marx já foi esquecido, a pergunta sobre o ópio do povo tá lá atrás. O que isso tem a ver com a religião e com o evangelho hoje? Foi pras cucuia. E aí? Então, você está usando uma escadona dada de uma pergunta para poder se crescer enquanto mais irreligioso que Marx. Marx era religioso, Engels é um hipócrita, nada disso presta, os marxistas não entendem nada. Na verdade, está sendo só uma estratégia retórica para lançar luz no seu trampo. Basicamente é isso que está aparecendo. Não tem bibliografia, não tem uma discussão minimamente razoável, não tem a questão teórica já foi embora. O que tá rolando aqui? Então, importante, mano. Pega leve aí. Sabem de porcaria nenhuma. Trotskistas que nunca leram Trotsky. Não leem, não sabem. Crente que não lê a Bíblia, trotskista que não lê Trotsky, leninista que também às vezes esquece Lenin, assim como qualquer outra coisa, né? Corintiano que não assiste jogo, não, isso aí é pecado. Você, corintiano, que não tá assistindo, acompanhando seu time, eu sei que a gente sofre, mas nós é fiel, pô. Então, o lance é esse. Tá jogando esses espantalhos, essas figuras aí, que é uma estrutura retórica. Vez por outra até eu uso, esses caras aí nem lê a Bíblia. Diz que lê a Bíblia, mas não lê. Beleza. Mas aí em seguida vem algum conteúdo. Por enquanto, tá sendo só estratégia aí pra fazer uma graça e se crescer. Bem, é tudo orelhada, de ouvir dizer. Mas o Karl Marx, governanta e outros que cuidaram dele em alguns momentos da vida, diziam que o cara tinha um rito, ele amarrava uma bandana aqui na cabeça, vermelha, acendia uma vela, botava umas coisas em volta da vela e ficava em silêncio com aquela vela acesa e uma bandana vermelha na cabeça. Era o ritualzinho dele. Procura aí em qualquer livro. Eu comecei a ler isso na Suíça, na década de 80. Essas horas valeria a pena não ser alfabetizado. Não vai encontrar em qualquer lugar, tá? Dá um trabalho danado achar esse tipo de fonte. De onde é que ele tirou isso? Eu li lá na Suíça. Você vê, né? Eu fui caçar. Eu vou confessar pra vocês. Eu recebi esse vídeo. Fiquei assustado com algumas paradas e falei, não é possível. Eu estudo esse negócio há tantos anos. Mesmo antes de ser marxista, já estava estudando esse negócio. E nunca vi uma informação dessa. Então eu tenho que ir atrás. E vamos caçar. Richard
Eu não sei falar o nome. É Wurmbrand. Alguma coisa desse tipo. Eu vou colocar aqui na descrição o nome da criatura. Que é um autor anticomunista, até o osso, que escreveu um livrito. Marx e Satã. Que já é um nome curioso. E a partir dele, tem outros livritos e outras coisinhas que tem Marx e o satanismo, Marx um satanista, a seita oculta de Marx, coisas do tipo que vão surgindo depois de Marx e Satã, ou nesse negócio aí. Que tem essas falseações ou essas mentiras descaradas, em que você tem que criar esse personagem satanizado para você poder desqualificar a obra. E é um cara religioso que escreve esse livro e não consegue citar as fontes de onde vem isso. Tira de contexto, tira história de lugar, pega uma carta aleatória e assim, inventa um mito em cima disso. Então tá nesse livro aí, Marx e Satã. E assim, é um livro ruim, mas que no final o cara põe em bibliografia. E aí, na bibliografia, ele mostra que ele consultou as obras de Marx e não sei o que lá, mas você vai nas obras e não tem o que ele diz que tem lá. E não tem. E aí, esse Guns N' Roses fazendo um ritual, ou o Jack Sparrow se preparando pra ir pra batalha, botando a bandana, acendendo uma vela, sei lá o que tá acontecendo, é uma fantasia pra criar esse negócio. Caio deve ter lido. Li o Richard von Blababá, considerou que é uma fonte confiável, né? E aí agora jogou que existe em tudo quanto é lugar. Você acha isso aí muito fácil. Cara, não acha. Dá um trabalho danado achar essa birosca aí. E é ruim. E é uma fonte ruim. Então, fontes estão aí pra gente verificar elas, se é um tema que nos interessa. No caso, me parece que Marx e religião não é um tema de interesse do Caio Fábio. Caso seja, ele fez uma pesquisa muito ruim. Então, se é do seu interesse, você fez essa pesquisa se baseando só nesse livro do Richard, que eu não sei falar o sobrenome, e essa é sua fonte histórica para sair falando aos quatro ventos. Marx é um religioso, ele tinha um culto ocultista que acendia a vela, não sei o que lá. Mano, tá ruim? Então assim, tô falando academicamente, com seriedade, tá ruim. E aí, disso para fazer um salto, para falar sobre a crítica da religião de Marx, como é que você vai fazer? Não faz. Ele tá eliminando Marx como um ator para falar sobre religião e colocando ele na frente do Marx. Então, tudo isso aqui é uma conversa sobre o Caio, não é uma conversa sobre Marx. E com fontes ruins. Bom, vamos ver onde a gente vai parar, né? Tá pesquisando. Hoje em dia tá tudo numa fartura extraordinária. Naquele tempo você tinha que ir numa biblioteca procurar em livros, achar preciosidades. Preciosidades é tipo, eu achei um livro que fala isso. Logo, este livro, que é o único que fala disso, e o único que tem essa informação, deve ser o verdadeiro. E toda a pesquisa existente a respeito de Marx, falsa. Não, meu lindo, aí não pode, querido. Não pode. No Brasil, esse livro ele chegou recentemente, tá? Ele foi publicado não faz muito tempo por uma editora chamada Monergismo. Caso você não conheça essa editora, sinta-se agraciado por Deus. E é uma editora que trouxe esse livro por indicação do senhor falecido Olavo de Carvalho. Ou seja, já demonstra que nós estamos numa linha maravilhosa de construção histórica desse conteúdo. E Olavo ficou muito satisfeito quando trouxeram a tradução desse livro para cá. Muito satisfeito. O que mostra que realmente temos um problema. Que parece que agora tem a verdade trazida por meio dessa fonte histórica maravilhosa. E assim, são só referências que ajudam a gente a considerar 2, 3, 4 vezes o que o Caio tá falando, né? E aí fica aquele desafio de pesquisadora, fazer isso que o Caio Fábio tá falando mesmo. Ó, vai ver, vai buscar, vai pesquisar e ver se você encontra. Não encontra, é difícil, você vai encontrar uma fonte. E uma fonte completamente terrível, tenebrosa. Mas aí é a estratégia para poder crescer, aí faz sentido usar essa parada toda. Mas dentro desse quadro, dessas referências, fica complicado da gente levar a sério essa informação. Vamos lá. Há um livro meu chamado, o primeiro livro que eu escrevi se chama Onde Está o Infinito Pessoal?
Eu tinha 20 anos quando lancei o 19. E nesse livro eu tenho lá um monte de histórias e no fim tem uma bibliografia onde as pessoas podem achar essas coisas que eu estou falando sobre a religiosidade oculta de Marx. Vão dormir com esse barulho, marxistas. Não, eu dormi não, eu tô assustado. Eu tô completamente abismado que agora a fonte é um livro que você escreveu quando você era um adolescente, de 19 para 20 anos. E aí, lá tem vários livros lá de referência. Eu tô trucando que tenha vários, e se tiver eu gostaria muito de ter acesso, tudo bem? Porque fonte é pra gente verificar, a gente ir atrás do negócio. Eu achei a do Vrombrom, que eu não sei falar o sobrenome, Richard, né? Do Rick, nosso querido camarada Rick. E é ruim. É terrível, é um falseamento. Se a gente for lá e começar a encontrar vários paralelos que é desse processo de Guerra Fria, anticomunista, anti não sei o que lá, muito conectado com o movimento reacionário, conservador, dentro do protestantismo, tudo mais, aí vai dificultar ainda mais, mano. Porque a gente tem que ir atrás de fonte quente, né? De fonte que te entrega coisa. E comparar, verificar quem tá falando isso, para que tá falando isso, quais são as outras opções que nós temos de acesso a biografias, a bibliografias. Tem muita biografia de Marx, tem muito documento de Marx, muito. Marx talvez seja um dos autores em que a gente tem mais coisa documentada. Porque ele publicou muito, produziu muito, e todo o processo de exílio, fuga e não sei o que lá que ele tava, ele sofreu com a questão da vigia, da censura. Então, tem negativos, tem como é que fala? Não lembro, umas cópias das cartas dele em tudo quanto é lugar. Porque todo quanto é estado, a administração estatal tinha cópias do que o Marx produzia para poder mandar para alguém. Era vigiado, pô. Então você tem muito recurso, você tem muito documento. E aí, pronto, encontraram um cara com ocultista, satânico, não sei o que lá, e essa informação ficou tanto tempo assim escondida? Não, cara. Isso aí foi uma invenção. Essa invenção ela funciona muito bem dentro de grupos conservadores, fundamentalistas, para demonizar um autor e aí você já negar o acesso de determinados grupos a esse autor. E funciona na mesma chave do comunista come criancinha, que é o que o pessoal falava nos anos 70, 80, e que tinha rituais satânicos dentro dos grupos comunistas, que na União Soviética isso também tinha. E as maiores conspirações escabrosas, místicas possíveis. Por que você está reproduzindo isso, cara? Qual que é o objetivo? Que não sabem nada de Marx. Então você está falando com um cara totalmente iconoclasta. Perto de mim, o Marx é um religioso. E você vem perguntar o que eu acho da religião? Você está me ouvindo pela primeira vez? Eu tenho cara de religioso se você chegou hoje pela primeira vez? Tem. Com todo respeito, além de a semelhança com muitas dos religiosos que deixam o cabelo crescer, uma barba, parecer, ficar semelhante a figuras comuns que nós temos de lideranças religiosas no âmbito cristão. Tô quase tentado a falar uns nomes aí, mas eu vou me segurar. Mas você já deve ter pensado, você que tá aí de branco, num clima aí com a água no fundo, todo místico, estruturado. O nome do programa, Papo da Graça, falando sobre no âmbito religioso. Você numa posição de pastor, guru, que responde às questões que vão chegando. Responde dentro de uma chave religiosa, mas se assumindo como não religioso. Só que assim, eu não sei se tá aparecendo pra vocês que estão vendo o react, porque eu tento dar essa deslocadinha no vídeo pra poder ficar melhor a apresentação do react. Mas embaixo aqui, tá passando várias mensagens de pessoas que parece pra mim que são ou pedidos de oração ou agradecimentos por pedidos de oração. Isso é o que, meu lindo? Então, tem todo um âmbito, uma aura religiosa aí nesse processo, tem todo um âmbito espiritual, o que pra mim não é um problema, porque eu acho que nós temos espiritualidade, religiosidade, culto, prática de ritual é fundamental na vida humana, a gente tem nossas paradas, institucionalizamos isso, e é necessário organizar instituições pra gente poder realizar os nossos projetos, organizar comunitariamente as coisas, como coletivos, pra mim tá tudo certo e certo. Mas aí, quando você
se coloca nessa posição do não religioso, irreligioso, crítico de tudo, mas reproduz exatamente todas as dinâmicas da aura religiosa, do misticismo, da espiritualidade e tudo mais, na verdade está girando em torno de você. Você é a religião da brincadeira. Então, cara, tô falando isso aqui pra gente fazer essa análise, porque até agora não foi respondida a pergunta do cara. Você tirou essa pergunta pra besteira, tipo, é a primeira vez que você tá me ouvindo? Pô, talvez fosse. É a primeira vez que eu tô acompanhando o teu programa de verdade. Recebi o react a primeira vez que eu fui ver, propriamente dito. E aí, achando que ia ter uma resposta sobre Marx e religião. Sobre religião ópio do povo, o que o Marx pensa, como você percebe. E até o momento, nada. E quando, como eu já comentei, assisti inteiro, nada. Ou seja, esse propósito desse conteúdo não é responder a pergunta. É um enaltecimento do seu trabalho em torno desse processo aí, cara. Então, tô colocando aí pra gente debater esse processo, o que tá rolando. E vamos pensar sobre esse negócio. A pergunta do cara, você acabou de desmerecer, dane-se, religioso, iconoclasta, tal, não sei o que lá, não respondeu a questão, só tirou Marx como um ad hominem, não serve pra nada, é um ocultista, sei lá o que lá, sacou? Então, estamos numa linha aí perigosa nesse caminho. Meu amigo, você sabe a resposta. Ou você Não quer sei. só que eu diga para os outros algo, só porque você me perguntou uma resposta que você já sabe qual é a minha? Se for, seria bom. Mais pessoas compreenderem o que está acontecendo. Mas tudo bem. Optou por não responder. Você sabe o que eu penso sobre o cristianismo, o que eu penso sobre religião, o que Não eu sei. penso sobre tudo. Todo mundo sabe. Você Todo mundo é uma expressão muito forte. Assim, eu estava curioso para saber. Vim aqui muito de gaiato querer saber o que você vê sobre Marx e religião, religião ópio do povo, aprender um pouco, talvez, discutir, debater, porque esse é o processo do react, né? Fazer uma reação e tal. Mas estamos aqui no momento que eu tô dialogando com uma tela preocupado um pouco sobre os rumos da conversa. também. Então, querido, o Karl Marx arranja um cara que me provoque. O Karl Marx é uma coisa idosa, a religião é verdade, é o ópio do povo, é a cocaína do povo, é a metanfetamina do povo, é o que você quiser do povo, é a bosta do povo. Para saber o que Marx pensa a respeito do ópio do povo, ou da própria religião e da crítica da religião, e como ele desenvolve sua crítica da religião, fica a dica do meu curso aqui, Marx e Religião. Eu acho que vai ser bastante proveitoso, e você vai perceber que para Marx não era essas paradas aí que ele tá falando do povo. É muito mais sofisticado, muito mais interessante, e muito útil para a gente analisar a nossa realidade hoje, inclusive. Ópio ainda tá gostoso. É o absinto do povo, pode adjetivar como você queira. Eu concordo com isso 1 bilhão de vezes mais do que o Marx. Porque eu nunca acendi vela, nunca botei incensinho, uma bandana vermelha e nunca fiquei em silêncio na janela para ninguém. Veja, não está sendo discutido Marx, não está sendo discutida a crítica da religião e nem o que significa o ópio do povo. Foi tratado aqui como ópio do povo de sentido exclusivamente negativo, que Marx está fazendo uma crítica negativa da religião, só que aí, do ponto de vista desse ad hominem, né, dessa ofensa gratuita feita a Marx aqui para diminuir e tirar ele da reta, é para dizer, isso aí ainda, a crítica dele é boa, dizendo que a religião é ruim, para mim é muito pior. E aí tudo tá girando em torno, então, desta figura do Caio, né, e da sua figura, Caio. Pô, você tá girando, botando tudo girar em torno de você. Você é o planeta no centro do negócio. E aí você já escreveu o livro, já leu não sei o que, já sabe disso, já sabe daquilo. E tirou a pergunta do cara pra, né, pro cocô, pra longe. Tirou, não serve pra nada essa tua pergunta também. Tratou mal a pergunta do camarada, tratou Marx como lixo, fez tudo isso. E o meu problema não é tratar o Marx como lixo, mas aí demonstra que é ruim, teoria é ruim, o que ele produziu é ruim, o que ele fala sobre religião é ruim, tá errado. Não foi isso que aconteceu aqui. Eu tô preocupado porque esse tipo de dinâmica, de postura e de posição em relação ao tema, me lembra muito os camaradas que falam, pô, eu faço e aconteço. Eu consigo... Eu piloto helicóptero sem ter feito trabalho de instrução. Eu consigo consertar avião enquanto ele tá voando, eu paro o avião no ar. É essa parada, entendeu?
Tá rolando essa dinâmica. Você ofende quem tá te fazendo a pergunta, você trata mal quem tá te acompanhando, gira em torno de você, jogou as perguntas pro lado. Vamos debater, mano. É pra conversar, tá ligado? Então eu acho que isso aqui foi só uma escada pra valorizar o teu passe enquanto você tá respondendo enquanto religioso. Então a iconoclastia aqui faltou dar um passinho. Óbvio. Ainda tá bom demais. A religião é a diarreia do Tártaro, ungindo o povo. Bye, bye, planeta Terra. Maluco? A gente começou e terminou esse vídeo sem entender absolutamente nada. E aí, mano, eu vou fazer um comentário aqui. Deixa eu ver como é que só o final desse vídeo aqui, que eu não vi isso aqui. Pronto. A gente tem um peixe como símbolo do cristianismo. Vem ver TV, não sei o que é isso. Vamos ver o que é isso aí. Um dia eu vou descobrir. Mas, veja, toda a estrutura, toda a dinâmica, toda a conversa foi religiosa. Tá dentro da aura de espiritualidade religiosa. Mas aí como se não fosse em torno da figura da liderança, do líder. E eu fiz Fala não, pastor! Praticando a tudologia, como o Fábio acabou de praticar também, respondendo um mano que perguntou sobre a própria figura do Fábio. E eu falei, cara, eu não vou falar do Fábio, porque eu acho que, ele deve ser ouvido. Você ouve quem você quiser, não vou ficar aqui dando regra pra quem deve e quem não deve. E aí eu fiz um comentário que as lideranças que foram formadas ali nos anos 80, tem o seu grande momento nos anos 90, né, até início de 2000, isso. Que tem o ápice nos anos 80 e 90, que já são críticas a um certo conservadorismo e tal, não sei o que lá. Essa galera se formou em certa imitação aos televangelistas gringos, estadunidenses, porque era essa referência que a gente tinha como grande modo de organizar a propagação do evangelho, a mensagem, as igrejas. Então eram cultos em grandes estádios, já busca de programas de TV, de rádio, em torno do líder que é carismático, que fala muito, fala bem e tal, não sei o que lá. E isso mobilizou muita gente, inclusive da esquerda, mais liberal, mais progressista, que nome que seja. E aí você veja como essa dinâmica ela é muito perigosa, e ela anda numa linha aí que a gente tem que estar sempre atento e sempre ligado, porque senão cai no problema que eu falei no vídeo. É um televangelismo progressista que não muda as estruturas e faz meio que as avessas. Nesse vídeo em específico, eu acho que a gente visualizou um pouquinho disso do Fábio, que me surpreendeu quando eu assisti pela primeira vez, porque eu realmente achei que ia ter uma conversa sobre Marx e religião e Marx é o ópio do povo. Não teve. Então, fica pra próxima. Se você puder dar uma força aqui no nosso trampo do Apoia-se, a gente tá tentando desenrolar e manter esse negócio aqui. Seria muito bacana. Ou dar uma olhada nos cursos que a gente tá oferecendo pra eu poder pagar os boletos aqui em casa, que o leite da criança tá caro. Então, dá uma força lá. E, inclusive, tem esse curso aí do Marx e Religião que eu comentei, curso de Filosofia Latino-Americana, Ética da Libertação Henrique do Sul, e assim como Evangélicos e Política no Brasil, que também pode ser interessante pra você. Beleza? Todo dia, trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Já tava errando o bordão. Tamo junto, minha gente. Valeu! Espero que vocês curtam. Bora lá! Es el tema que les estoy explicando. Last week, Hay una historia nueva o común a toda América Latina. yo no voy a morir. Una ética en la liberación. ¡Hasta la victoria! Final.